Eu hoje vou conversar com vocês sobre... Eu vou exagerar um pouco, mas o homem que descobriu o terror e o suspense. Nós vamos conversar sobre Edgar Allan Poe. Na verdade, eu não vou falar totalmente sobre Edgar Allan Poe, eu quero estar mostrando para vocês esse livro. Aliás, a Martin Claret tem sido exuberante em fazer grandes capas e grandes livros, mas eu quero destacar aqui, antes de estar falando um pouco sobre Edgar Allan Poe, eu queria estar falando aqui sobre uma apresentação maravilhosa da Eliane Fittipaldi Pereira. Ela e a Kátia Maria Romero, elas foram as tradutoras do livro. E a sensibilidade da Eliane é muito interessante no campo da apresentação, porque ela está dimensionando a importância efetiva de trazer o conto como ele é para nós. A gente precisa estar entendendo que a gente está lendo um livro de um autor da primeira para a segunda metade do século XIX, com outra história, com outras influências, com outras situações com as quais nós não vivemos. E se você tem um bom tradutor, alguém que realmente te aproxima lá ao escrito original, o sentimento do autor, se você tem um bom tradutor, isso é perfeito. A responsabilidade da Eliane em estar escrevendo isso é porque simplesmente três grandes monstros da literatura ocidental fizeram tradução dos contos de Allan Poe. Machado de Assis, Fernando Pessoa e Charles Baudelaire. Então, quando ela está falando sobre a responsabilidade da tradução e trazer essa tradução de uma forma até bastante rica, mas direta, informando o que o autor quis informar e dando a verdade do que o autor quis dar, ela tá simplesmente incentivando que o mercado e as ações voltadas às traduções sejam cada vez mais legítimas, melhores. Existem traduções maravilhosas aí, mas existem traduções que não têm nem um pouco a ver com aquilo que o autor escreveu. E aí isso faz com que a gente não leia a obra do cara. A gente está lendo, na verdade, a obra sobre uma releitura e aí você deixa de ler o autor. Você está lendo aquilo que se percebeu do autor e não aquilo que o autor está sentindo. Então, eu queria deixar meus parabéns mesmo a Eliane Fittipaldi por essa iniciativa. Achei lindo a apresentação dela. A apresentação dela vale o livro. O livro já é ótimo e os contos, na verdade, de Edgar Allan Poe são maravilhosos, mas a apresentação dela representa em grau proporcional uma qualidade que há muito tempo eu não lia e uma sinceridade que há muito tempo eu não lia por parte dos tradutores. Agora, a obra, esse livro em si, ele já é bonito dentro na própria, digamos assim, capa, né, ou a cobertura da capa. Quando você tira essa cobertura da capa, você tem o livro dentro de uma construção meio que tradicional, né? Lembra um pouco aqueles livros da década de 60, 70, olha aqui, uma coisa bastante bonita. Um pouco, não tanto, mas um envelhecimento aqui das bordas, das páginas, que faz com que você veja o carinho. Eu vou estar falando das editoras sempre no campo elogioso, porque eu entendo que é um grande esforço do mercado editorial em trazer essas obras para nós e melhor ainda ver essas obras voltando com muita força para o cenário dos jovens, os jovens estarem querendo ler mais sobre esses autores. Bom, Edgar Allan Poe é para mim o descobridor do mistério. Ele vive... A vida dele já é uma vida calejada, é uma vida bastante complicada, né? Eu vou estar querendo falar hoje sobre o primeiro conto desse livro aqui, mas a gente precisa entender o autor para poder entender o que ele expressa. O Edgar Allan Poe, ele é filho, ele nasce em 1809 e ele é filho de dois artistas, né? O David Poe e a Elizabeth Poe, né?
Só que o David era um cara meio doido, ele tinha problemas sérios de autoestima, devia ser isso, ele não tinha críticas positivas diante dos seus personagens, das suas interpretações, e aí num certo momento ele se revolta com tudo, pira e foge, vai embora. E ele vai embora deixando a Elizabeth com o Allan Poe, né? O Edgar Allan Poe. O Edgar Allan Poe é, na verdade, irmão de um casal. Ele tem um irmão mais velho e uma irmã mais nova, ele é irmão do meio. E depois o que acontece? A Elizabeth também morre. Ele se vê órfão de um pai vivo que some, mas ele se vê órfão de uma mãe que também era artista e que morre de tuberculose, se eu não estou enganado, de uma forma repentina. Bom, como é que entrou o tal do Allan no meio do caminho, né? Um casal de pessoas bem-sucedidas, o Jonathan Allan e a Frances Allan, acabam adotando o Edgar Allan Poe. E a relação do Edgar é muito interessante. Quando da adoção vem o seu segundo sofrimento, porque os irmãos não puderam ficar com ele. Então você vai ter cada um dos irmãos indo, cada um para um lugar diferente daquele onde ele estava. Então, além de ser órfão dos seus pais, ele também fica distante dos seus irmãos. Quer dizer, é uma mudança muito grande na vida desse autor. Ele tinha uma relação muito boa com a sua mãe adotiva, mas assim como a sua primeira mãe, ela também morre. E ele acaba tendo que conviver com o seu pai, um homem realizado, mas um homem muito austero e que criou alguns problemas de relação com Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe não ia bem nas escolas, era tido como uma pessoa revoltada, ele vai tentar ser militar também, não vai bem. Ele consegue se inscrever no West Point, na Academia West Point, e também não vai bem pelos mesmos costumes, e aí ele rompe com o pai, na verdade o pai coloca ele de lado, meio que se vira as costas para ele, e Edgar Allan Poe vai acabar tendo que viver com a sua prima e com uma tia. Prima essa com quem ele vai se casar. Agora, o que acontece com Edgar Allan Poe em relação ao casamento dele com a sua prima? Ela morre também. Então, se existe alguém que sabe o que é sentir dor, gente, esse alguém é o Edgar Allan Poe. Ele é o influenciador de todos os outros autores na área de suspense e terror. Não dá para você dizer que ele não tenha influenciado, por exemplo, Stephen King. Ele vai influenciar um número imenso de pessoas, né? Eu não posso também colocar de lado um outro expoente do terror, que é o Lovecraft. A gente vai falar sobre ele depois. Mas eu queria fechar muito no Edgar Allan Poe e tentar analisar as coisas mais importantes que ele possa nos dar. Então, eu vou estar lendo de vez em quando um conto com vocês. E o conto que eu escolhi é logo primeiro. Essa edição ela traz a apresentação, que eu já disse, né? Logo depois vem o Coração Delator, e a gente vai estar falando sobre ele. O Gato Preto, um dos contos mais conhecidos de Edgar Allan Poe, William Wilson, Metgastem, o Barril do Amotilado e a queda da Casa de Usher, um dos contos também mais importantes de Edgar Allan Poe, O Poço e o Pêndulo, outro conto extremamente importante, O Enterro Prematuro e, por fim, O Pós-Fácil. São contos, todos eles bastante interessantes. Eu quero dar destaque ao Poço e o Pêndulo, é um dos contos mais interessantes que eu já li do Edgar Allan Poe. Mas o que eu poderia estar falando um pouco dele? Eu vou estar falando dele lendo justamente esse conto e explicando para vocês ponto a ponto desse conto. Não fiquem chateados se por acaso eu gerar algum spoiler, né? Então, o Coração Delator, ele começa assim: verdade. Muito, muito nervoso, horrivelmente nervoso eu fui e sou. Mas por que você insiste em dizer que eu sou louco? Normalmente os contos de Edgar Allan Poe apresentam uma construção em primeira pessoa, onde a pessoa que está relatando a história é o próprio assassino. É interessante que quase sempre os assassinos de Edgar Allan Poe, eles têm justificativas clássicas quanto à sua normalidade e quanto à função daquilo que eles fazem, justificando tudo aquilo que eles fazem. Por que é o coração delator? Ele é obrigado a viver
com um senhor de idade, cuja relação, ele mesmo diz, ela é muito boa. Ele se sente bem ao lado desse senhor, ele tem ele passa os dias bem com esse senhor, até que em dado momento ele começa a ter um problema sério com uma das vistas desse idoso, que ela é uma vista defeituosa, né? Ele diz que é um olho azul, na verdade é um olho totalmente opaco e dá essa consideração azulada. A partir daí, o problema dele já não é mais com a pessoa, e sim com o olho. Mas ele não consegue fazer nada com essa pessoa enquanto ela está acordada. Num dado momento, ele começa a ver a forma como ele poderia matar esse senhor, não por causa do senhor, mas por causa do olho. O problema dele era efetivamente o olho. Na verdade, eu sempre acho que esse olho é o próprio espelho do próprio assassino. O olho tem um defeito, o assassino também tem, só que o assassino essencialmente, existencialmente, acha que não tem defeito nenhum. Um outro parágrafo que mostra o drama do assassino, ele está aqui na página 33. Olha só como é que Edgar Allan Poe vai trabalhar a tensão do seu personagem. Na 8ª noite, fui mais cauteloso que de costume ao abrir a porta. O ponteiro dos minutos de um relógio move com mais rapidez do que a minha mão se movia. Qual é a grande diferença do Edgar Allan Poe com relação aos escritos de terror de época? Por exemplo, as histórias dos irmãos Grimm, que não necessariamente eram de terror, mas tinham também algumas questões aterrorizantes para as crianças, principalmente, é porque ele está traduzindo um romance. Ele é um romancista dentro de uma cultura extremamente gótica, e ele está trazendo a essência daquele que mata. Ele não está inventando um personagem fora dos costumes ou das relações humanas. Ele não está trabalhando, por exemplo, com o surgimento de um mito ou de um monstro lendário. Ele está trabalhando as coisas mais dolorosas e as coisas mais monstruosas inseridas na razão humana e nas relações humanas. De certa forma, até porque as decepções que Edgar Allan Poe foram bastante fortes, ele consegue construir efetivamente não apenas o viver. Na verdade, inclusive, ele morre muito cedo, ele morre em 1849. Né? Ele morre 2 anos depois da sua esposa. A vivência dele com a morte, a percepção dele do fatalismo, talvez tenha construído nele uma perspectiva que nenhum outro autor até então teria descoberto. Quero lembrar que Edgar Allan Poe está nos Estados Unidos, né? Ele nasceu em Boston, onde as necessidades sociais ainda eram bem mais distantes do que, por exemplo, as necessidades sociais e os problemas encontrados na Europa. Sendo assim, a construção do Edgar Allan Poe diante da sua vida e das suas condições mais dolorosas podem ter feito com que ele tivesse uma visão mais clara da própria morte e da maldade humana. Nenhum personagem de Edgar Allan Poe é um personagem inocentado pelo autor, muito pelo contrário. Simplesmente ele quer colocar no curso dos seus contos a justificativa do homem dele ser mau. É muito interessante esse processo, e normalmente os contos do Edgar Allan Poe, eles terminam de uma forma muito abrupta, muito rápida. Esse aqui eu vou ter que contar, não tem jeito, né? Ele realmente mata o senhor, ele vai mergulhar nesse senhor, ele está dormindo, ele vai asfixiar esse senhor até a morte, e aí o que ele faz? Ele pega o corpo, abre o assoalho do quarto, coloca esse corpo sobre esse assoalho e fecha. Uma coisa louca, a forma como ele descreve o assassino, o júbilo que o assassino tem por ter eliminado, na verdade, o seu próprio alter ego, ter eliminado o olho, e não necessariamente o velho. O velho, volta a dizer, não é o problema é o significado desse olho. Pois bem,
De certa forma, ele está querendo mostrar que muitas das vezes a maldade que a gente acha que não tem e tem no outro, na verdade, ela é muito mais trabalhada e constituída e construída dentro de nós, ou seja, nós somos maus mesmo. A tendência nossa, às vezes, no âmbito da nossa crítica sagaz, na nossa forma irônica, no nosso escarnecimento do outro, ela pode não matar a outra pessoa no sentido material, tirar biologicamente a vida dessa pessoa, mas ela pode trazer retratos muito difíceis para o ente com o qual nós detratamos, ou nós mentimos, ou nós enganamos, e Edgar Allan Poe consegue enxergar isso com muita lucidez. Bom, o que vai acontecer? Esse corpo, ele está escondido no assoalho, só que policiais ouvem um barulho, né? São chamados porque a vizinhança ouve um barulho. E aí o assassino deixa entrar e conversa com o pessoal de uma forma bastante educada, sendo até extremamente simpático e se rejubilando pelo fato de que a galera não vai, os policiais não vão sacar o que eu estou fazendo. Eles não vão entender o que eu fiz, eles não vão nem descobrir o morto. E quando, num certo movimento da história, os policiais começam a entender que não aconteceu nada no local, ele, o próprio autor da morte, ele fica indignado e ao mesmo tempo perturbado com o barulho de um coração. Agora, qual é o coração? Será que é o coração do morto ou é o coração dele? Porque a batida do coração, ela começa a aguçar uma esquizofrenia efetiva dentro desse personagem e no seu final, ele já bastante atormentado, ele mesmo abre o assoalho e mostra aos policiais o corpo, e aí ele passa a ser o culpado efetivo do assassinato. Um coração que a gente não consegue compreender até que ponto é o coração dele ou é o coração do morto, já que está morto, não podia estar batendo nenhum coração, mas principalmente a consciência da loucura humana, em que, na verdade, o que ele queria mesmo é ser descoberto. É isso que eu entendo. Ele gostaria efetivamente de ser descoberto. Ainda assim, ele volta a dizer, eu sou uma pessoa normal. Cuidado com as pessoas normais. Pessoas muito normais talvez possam ser um dos personagens de Edgar Allan Poe, não é mesmo? Então, como eu sempre digo, evolua, aprenda mais, ler é bom, virando as páginas. Até a próxima.